A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos. Que o Senhor, com sua infinita graça e misericórdia, possa abençoar a vida de cada um de vocês. Estamos aqui de volta com mais uma parte do nosso estudo sobre a visão dos vencedores. E eu creio no meu coração que está sendo algo poderoso, né? Que tem abençoado a sua vida e vai continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Então, nós estamos aí passando por uma série de mensagens a respeito da visão dos vencedores, da salvação, do reino, e estamos chegando na reta final. Mas eu quero dizer para você que nós estamos agora entrando em assuntos bastante específicos com relação ao reino e à salvação, e eu gostaria que os irmãos então entendessem que nós vamos estar gravando vídeos curtos, né, de 30 minutos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, para que o estudo ele fique um pouco, como se diz, não fique tão cansativo para você aprender, tá bom? Então nós vamos estar dividindo as mensagens e ao longo do tempo você vai acessando e vai aprendendo, para que você tenha um tempo assim de absorção da palavra e que não venha sobrecarregar sua mente, o seu entendimento, tá bom? Então, antes de nós começarmos, eu também gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, e gostaria muito de pedir que você compartilhasse esse vídeo e desse o seu like, né? Clicasse aí no joinha. Você pode também clicar no sininho para receber novas mensagens, tá bom? E quando você compartilha e pede seus amigos, as pessoas do seu relacionamento para se inscrever, você estará nos ajudando muito para nós alcançarmos o maior número de inscritos no nosso canal do YouTube e consequentemente abençoar mais vidas ainda, mais pessoas ainda. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a salvação e o reino. Há uma diferença. E nós vamos dividir em duas partes essa palavra. Eu vou gravar a primeira hoje, depois eu vou passar outra, né, para os irmãos. Mas há uma diferença e nós precisamos entender que a questão do reino, irmãos, ou a recompensa que os crentes receberão, é um assunto pouco falado nas igrejas. Não há muito, né, não tem sido muito falado nas igrejas. Então, e eu não sei, existe uma postura de negligenciar esse assunto. Talvez, né, não seja um assunto assim muito abrangente, muito bom de se falar. Mas deixa eu dizer algo para você. Essa palavra sobre o reino, sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, é a palavra que precisa ser pregada. É a palavra que precisa ser falada nesses dias. E por isso nós estamos levantando essa voz que clama a respeito da salvação e do reino. Nós não podemos negligenciar as coisas dos céus, né? O que tem acontecido muito é isso, né? Muitos têm negligenciado as coisas dos céus e supervalorizado as coisas aqui da terra, as bênçãos, né, da terra. Mas o certo hoje, né, é nós entendermos uma coisa, que se Deus está falando a respeito da salvação, da volta de Jesus, do reino milenar, essa é a mensagem que você precisa absorver, é a mensagem que você precisa ter no seu coração. Amém? Então, não que as outras mensagens não sejam boas, mas principalmente nesse tempo nós estamos de fato ouvindo a voz de Deus e falando ao coração dos irmãos a respeito desse assunto tão poderoso e tão importante na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo. Amém? Então, a nossa intenção sobre esse assunto aqui é duplo, é falar sobre duas coisas. É confortar você sobre a salvação e dizer para você que a salvação ela é eterna. Já falamos sobre isso aqui, que a salvação é algo que já está garantido para mim e para você que creu no Senhor. E se você ainda não creu, né, se você ainda não se entregou ao Senhor, faça isso. Você pode fazer isso agora, entregando sua vida. Quando você confessa Jesus como seu Senhor, a obra da cruz, ela também vai ser realizada na sua vida e consequentemente você receberá a salvação. Então essa questão da salvação, ela está garantida
nós podemos sim ter a certeza da salvação. Estou frisando muito isso porque existem muitos crentes que você pergunta: e aí, meu irmão, você tem certeza da salvação? Muitos dizem que não, mas nós podemos ter certeza da salvação. Por quê? Porque foi Cristo quem fez a obra e nós apenas cremos nele e nos entregamos a ele. A outra coisa, por outro lado, nós desejamos nesse assunto trazer temor para com a vinda de Jesus. Você sabe que muitos estão vivendo uma vida relaxada, né? Uma vida sem nexo com a palavra do Senhor, e nós precisamos entender, e nesse assunto, nesse estudo aqui, nós vamos abordar esse assunto para que todos nós possamos entender que nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que nós tivermos feito através do nosso corpo, através do corpo. E veja, irmãos, então, o que é o reino dos céus? Você pode estar se perguntando. Lá em Mateus, e de acordo com o Evangelho de Mateus, há 3 aspectos do reino dos céus. Então você precisa aprender isso. Mateus diz que há 3 aspectos sobre o reino dos céus. Primeiro a aparência, depois a realidade e depois a manifestação. E eu vou repetir: a aparência, a realidade e a manifestação. Então vamos ver sobre a aparência. Nota bem que a aparência do reino dos céus é tudo aquilo que está relacionado com Cristo. Tudo que está relacionado com Cristo é a aparência. Mas preste atenção: cristianismo nem sempre ele tem sido real e verdadeiro, entende? Então às vezes é uma aparência de real, de verdadeiro, mas não é. Tem muita coisa que tem apenas aparência, que só parece, mas não é. E o próprio Jesus disse que chegaria esse tempo, né? Muitos falsos profetas, muitas pessoas pregando em nome do Senhor, trazendo uma aparência de realidade, mas nós vamos ver o que é realidade realmente, mas não passa de aparência, né? Não tem realidade interior. Então, a segunda coisa é a realidade. O que é a realidade? A realidade do reino dos céus está na igreja. É fruto do novo nascimento. Qual que é a realidade? A realidade é se há novo nascimento. Qual que é a realidade da pregação do Evangelho? Pessoas se convertendo, pessoas entregando sua vida para Cristo, né? Então, a realidade é tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor Jesus lá no Sermão do Monte. E nós vamos falar sobre as parábolas daqui a uns dias, e você vai ver a respeito desse sermão também. E você já pode ler também Mateus capítulo 24, você vai ver lá, é interessante, né, sobre o princípio das dores e os sinais da vinda do Senhor. Mas veja, a realidade do reino dos céus hoje é dentro de nós, é Cristo habitando em nós. Qual que é a realidade? Qual que é a realidade? A realidade é que hoje Cristo habita em mim. Eu sou a morada do Espírito, eu sou a morada do Altíssimo. Amém? Então, o reino dos céus, ele veio no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 fala sobre isso, revela o dia que o Espírito desceu sobre toda a carne, e quando nós nos convertemos, o Espírito vem habitar em nós. Então, essa é a realidade. Nós somos morada. Por que nós falamos de aparência? Porque tem muitas pessoas que se dizem que se converteram, né? E aqui não é nenhum tipo de julgamento, a gente só está falando sobre verdades, né? Sobre a palavra, mas que não, tem pessoas que não passam de aparência, que dentro de si ainda não há uma real conversão, uma conversão interior, que dentro de si não há exatamente a morada, né, do Espírito. Então ele tem expressado outra coisa, mas nunca o que está dentro. E eu vou te falar algo muito real aqui. A nossa conversão, ela nunca é de fora para dentro. A nossa conversão é de dentro para fora. Cristo habitando em mim, então por fora eu mostro o que está por dentro. Amém? Eu sou fruto daquilo que o Senhor fez em mim dentro. Então eu vou transparecer isso, obviamente. Não vou viver de aparência, vou viver a realidade.
A terceira coisa, depois da realidade, é a manifestação. A manifestação da glória. O crente que tem Cristo no seu coração e que se converteu genuinamente, ele então manifesta a glória de Deus. Então, eu aprendo aqui que a manifestação da glória é através do corpo, é através da igreja, é a manifestação do poder, é a manifestação da unção de Deus. Então, a manifestação do reino dos céus será quando o Senhor Jesus voltar para nós reinarmos. Esse é um aspecto, o reino milenar. Naquele dia do reino será visível, mas nós podemos hoje, o que eu estava falando anteriormente, experimentar os poderes da era vindoura. Como? Curando enfermos, manifestando o reino de Deus, expulsando demônios, manifestando poder, sinais, a glória de Deus. Então, o reino dos céus, nós podemos aqui olhar que está composto de duas sessões. Uma eu falei para os irmãos, é a manifestação da glória, do poder de Deus através da igreja. A outra, irmãos, é a igreja quando vier reinar com Cristo. Então a igreja vai ser arrebatada, haverá o tribunal de Cristo, a grande tribulação, e no final da grande tribulação o Senhor Jesus vai vir reinar por 1000 anos, e junto com Cristo a igreja, os vencedores, aqueles que foram servos bons e fiéis, nós, vamos nos incluir. Nós então estaremos com o Senhor aqui para reinar com Ele. Então o milênio será a manifestação do reino, mas enquanto isso, a manifestação do reino aqui é a glória de Deus sendo manifesta, o poder de Deus sendo manifesto, curando enfermos, expulsando o demônio e pessoas sendo salvas em nome de Jesus. Amém? Então, o cristão genuíno hoje está na igreja, não apenas cristãos, mas vencedores. O crente vencedor é aquele, eu sempre tenho falado aqui, é aquele que em tudo está fazendo a vontade do Pai, em tudo está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Então, o crente vencedor, ele vai ser vencedor aqui. Então, já é uma prévia do que ele será eternamente. Glória a Deus por isso. Então, nós falamos sobre o reino dos céus, mas existe uma diferença entre reino de Deus e o reino dos céus. Eu quero que você aprenda isso aqui também, e nós precisamos fazer a distinção entre essas duas coisas, o reino de Deus e o reino dos céus, porque o reino de Deus é o governo soberano de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, o governo soberano de Deus sobre todas as eras, sobre todas as épocas, esse é o governo, esse é o reino de Deus, Todas as épocas, todas as eras, Ele é soberano, Ele é o governo, é Ele quem está no controle. Então, é o governo de Deus da eternidade passada até a eternidade futura. Todavia, dentro do reino de Deus existe uma parte chamada reino dos céus. Então, dentro do reino de Deus existe uma parte chamada reino dos céus, e em alguns lugares, o reino dos céus também é chamado reino de Deus, porque o reino de Deus abrange o reino dos céus. Então veja um exemplo. Vamos usar aqui uma cidade grande, uma metrópole aqui do Brasil, São Paulo, por exemplo. São Paulo está dentro do Brasil, Algumas vezes nós podemos chamar São Paulo de Brasil. De repente uma pessoa está lá na capital de São Paulo e alguém liga para ela: você está onde? Não, estou no Brasil. Então eu posso usar São Paulo como Brasil, mas nunca o contrário, Eu não posso falar que o Brasil é São Paulo, entende? Então o reino de Deus é o Brasil, e o reino do céu seria, aqui na nossa ilustração, São Paulo. Então nós vamos ver aqui algumas diferenças, o reino de Deus e o reino dos céus. Primeiro, a primeira diferença é quanto à posição. Amém? Quanto à posição. Para compreendermos isso, então, de maneira bem apropriada sobre a visão dos vencedores, nós precisamos verificar alguns conceitos que são conceitos fundamentais.
Fundamentais quer dizer que são fundamentos, né? Então, um deles é diferenciarmos a salvação do galardão. Nós já falamos sobre isso e vale a pena nós estarmos repetindo isso e falando mais vezes. Nós precisamos entender que uma coisa é salvação e a outra coisa é galardão. Salvação é pela fé, por meio da graça. Galardão é a recompensa que receberemos. Galardão é o presente que nós receberemos. O galardão é para vencedores. Para quem é o galardão? O galardão é para aqueles que em tudo está envolvido naquilo que Deus os chamou. Está envolvido na obra de Deus, está fazendo a vontade de Deus, em tudo fazendo a vontade do Pai. Então, o galardão é a recompensa dos crentes. E qual é a diferença entre ser salvo e receber a recompensa? A salvação relaciona-se com a vida eterna. Contudo, o galardão virá no tempo em que o Senhor irá distribuir a recompensa para os servos que foram fiéis. Servo bom e fiel. Nós vamos ver isso nas parábolas, né? Quando o Senhor irá separar aqueles que são vencedores daqueles que não foram vencedores, daqueles que fracassaram, daqueles que negligenciaram. Por isso, a nossa intenção aqui também é de alertar os crentes, os irmãos, a não viverem uma vida relaxadamente, a não viverem uma vida de maneira relapsa, relaxada, sem compromisso com a obra de Deus, porque nós vamos receber o bem ou o mal, segundo aquilo que nós fizemos aqui. Então vejam, quando alcança-se a salvação, você alcança pela graça, por meio da fé, e não de obras. E a Bíblia diz lá em Efésios que não é de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação não depende de mim, não depende de você. A salvação, ela é totalmente dependente da obra redentora de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, a recompensa não é assim. Por outro lado, a recompensa é por meio das obras. Salvação não tem nada de obras envolvido. Não é de obras para que ninguém se glorie, mas a recompensa sim. A recompensa é segundo aquilo que você está fazendo na obra de Deus. Então, o galardão, ele é por mérito. Salvação não depende de mérito nenhum nosso. Não é se nós somos bonzinhos, se nós fazemos boas coisas, se nós fazemos boas ações, se nós procuramos viver de maneira correta. Não tem nada a ver com o nosso comportamento. Salvação é diretamente ligada em Cristo Jesus e a sua obra na cruz. O que ele fez já é suficiente. Eu preciso apenas crer, entregar a vida, confessar meus pecados e crer com todo o meu coração e receber a salvação. Agora a recompensa não. A recompensa, ela está ligada diretamente ao mérito. Se eu fiz, eu vou receber a recompensa. Entende, irmãos? Então essa é uma revelação de Deus. Para quê? Para nós estarmos envolvidos na obra do Senhor. Então veja, aqui tem uma ilustração seguinte. Suponhamos que eu seja um homem muito rico, dono de uma escola, e você, uma pessoa sem condições, ignorante, sem estudo, mas que deseja estudar e aprender. Então, eu me proponho a pagar seus estudos e para todas as pessoas que querem estudar. Então, eu sou um homem muito rico e eu me propus a pagar os seus estudos e todos quanto quiserem estudar. E a matrícula é de graça. Você sabe que quem quer estudar numa escola conceituada, obviamente tem que pagar a matrícula. Então nessa ilustração nós estamos dizendo aqui para os irmãos que a matrícula é completamente gratuita. E o restante que você vai precisar durante os seus estudos, tudo é grátis. Tudo é grátis. Isso é salvação. Os irmãos estão entendendo? Jesus era muito rico e pagou para você estudar nessa escola. A matrícula é a salvação. As mensalidades estão pagas. Você não necessita mais desembolsar nada, absolutamente. Está tudo pago. Tudo pago. Jesus já pagou o alto preço. Jesus já pagou o preço. Mas, apesar disso, apesar de tudo pago, apesar da matrícula já ser feita,
E isso quer dizer que o seu diploma não é de graça. Não é de graça. É preciso estudar. Quem pagou a escola, ele não pode estudar no seu lugar. Quem pagou a escola, é uma pergunta: será que poderia estudar no seu lugar? Lógico que não. É necessário trabalhar muito, é necessário suar muita camisa, né? Tem noites perdidas de sono estudando. Se você for aprovado no exame final, então é que você estará apto a receber o diploma. Só no final, né? Então a caminhada é agora. Então veja, querido, isso então fala do reino. O diploma é a recompensa. A matrícula foi feita de graça, mas agora depende de você estudar. Alguns querem apenas ficar na escola, porque gostam muito, né, de estar ali, com a comunhão dos alunos, do recreio, das aulas, mas isso tudo deve ser consumado com boas notas. Se não tiver boas notas, não há então como receber o seu diploma. Então muitos entram na escola, mas nem todos recebem o diploma. Muitos foram salvos, mas nem todos receberão a recompensa no reino. Lá em Mateus 22, no versículo 14 diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não é aqui. Esse versículo está falando sobre o tribunal de Cristo, em que o Senhor irá separar os vencedores daqueles que não são. Veja, isso é muito importante, irmãos, a gente frisar sempre, porque nós estamos aqui falando da igreja. E por que nós estamos assim frisando muito esse assunto? É porque nós estamos vendo como a igreja está caminhando hoje. A gente nota que existem muitos cristãos, muitos crentes, que eles não estão muito preocupados com a obra de Deus, não estão nem aí às vezes para a obra do Senhor. Tanto faz as coisas acontecendo como não. Para ele tanto faz. Nós chamamos de crente passivo, né? É aquele que tanto faz, e se estiver bem, está tudo bem. Se a igreja também não estiver bem, para ele tanto faz. Mas você sabe, o Senhor não nos chamou para ser assim. O Senhor está levantando um povo, o Senhor está levantando um exército, um povo de guerra, um povo capaz de vencer o inimigo, de manifestar a glória, mas também de estabelecer o reino. Amém? Então, mais uma vez eu quero dizer para você que a salvação é a escola que já está tudo pago, mas você deve trabalhar arduamente, você deve estudar incansavelmente. Então, e esse trabalho árduo é a qualificação para você receber o diploma. Então, esse envolvimento na obra, que é trabalhoso, o trabalho é árduo, claro, não é fácil, mas no final os vencedores irão receber o diploma, que é a recompensa. O diploma no reino é o galardão. Quem fizer a obra, não importando as dificuldades, passando por cima de todas as perseguições, problemas, dificuldades, intempéries da vida, mas tudo isso valerá a pena no final. No final, tudo isso valerá a pena. Aleluia. Então, tem muita gente que não está nem aí com a escola. Ele repete o ano várias vezes, né? E fica de recuperação. Então, esse aí, como é que ele vai ser no tribunal de Cristo? Reprovado, servo mau e negligente. Você sabe então, como será? O que será no milênio então? Né? Como é que vai ser então? A questão aqui é que esses reprovados, eles não vão participar dos 1000 anos de reino com Cristo. E quero dizer para você, irmão, eu decidi na minha vida, eu quero ser aprovado aqui. Nós estamos falando de posição no reino. Então eu quero ter a posição de vencedor, a posição de reinar com Cristo. Posição, nós falamos em estudos anteriores que nós falamos de trono, que é a posição. A coroa não é simplesmente um chapéu cravejado de diamante, feito de ouro, nada disso. Isso também nós vamos receber a coroa, mas a verdade é a posição. Nós vamos reinar com Cristo. Aleluia. Então, ninguém é expulso da escola por se sair mal na avaliação. Do mesmo modo, ninguém
perderá a salvação se for reprovado. O que acontece com o aluno que não sai bem na avaliação, então? Essa é a pergunta. O que acontece? O aluno que não vai bem na prova, ele é expulso da escola? Não. Mas o que vai acontecer com ele? Vai repetir o ano, vai ficar de recuperação, né? Então, isso a recompensa que ele vai receber, na verdade, não é uma recompensa. Ele vai ser recebido como um servo mau e negligente. Ele não perdeu a matrícula, não perdeu a escola, nada disso, mas ele perdeu o diploma. Então, nós precisamos trabalhar aqui para receber de Cristo a nossa coroa e reinar com Ele. Amém? Então, irmãos, se não houver clareza a respeito da salvação e da recompensa, nós teremos uma grande dificuldade para nós compreendermos certas partes da Bíblia. Eu preciso entender isso, porque senão algumas coisas na Bíblia vai ficar muito conturbado, eu não vou entender, entende? Então há versículos na Bíblia, versículos que falam a respeito da recompensa, e tem muitas pessoas, muitos crentes aplicando na salvação. Se nós não entendermos que há uma diferença, então vamos sair lendo a Bíblia e aplicando tudo, né? Como se fosse salvação. E aí isso é um erro extremo, né? Então é por isso que alguns colocam a salvação como algo tão difícil e intangível. Por quê? Porque eles acham que a salvação é preciso fazer mais alguma coisa. Ele até lê na Bíblia que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas na prática, na hora de aplicar isso, sempre ele pensa assim: mas eu tenho que fazer alguma coisa. Ele sempre está falando de recompensa aplicando a salvação. Então nós precisamos diferenciar essas duas coisas para a gente colocar cada uma delas no seu devido lugar, né? Então, por isso que tem muita gente fazendo penitência, e como os religiosos, né? Os religiosos que são assim, eles sempre querem se purificar, eles sempre querem se mostrar de maneira externa e também por meio do sacrifício. Não estou dizendo que o sacrifício não é bom, irmãos. Se nós estivermos falando aqui de jejum, consagração e de fazer propósitos, não estou dizendo que isso é incorreto, né? Não estou dizendo que isso não é verdadeiro. Estou dizendo que isso não resume, a salvação não se resume na penitência, porque a maior obra ela já foi feita na cruz para nos salvar. Aleluia! O Senhor já nos salvou por meio da obra da cruz, por meio da morte de cruz e por meio da ressurreição. Agora nós precisamos fazer a obra de Deus que Ele nos designou para que nós recebamos o galardão que é o presente do Senhor. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 8, do verso 31 ao 37, fala sobre: que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então lá também diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencedor é aquele que faz a vontade do Senhor. Então, se a recompensa é para os vencedores, então poderíamos concluir aqui que todo crente será recompensado, porque todos são vencedores. Se nós aplicarmos essa visão de que a recompensa e a salvação elas estão juntas, então todo mundo vai ser vencedor. E você acha que vai? Será que vai? Então eu preciso entender que há uma diferença, há uma distinção, porque se eu aplicar recompensa, a mesma coisa para a salvação, eu vou entender então que todo mundo é vencedor. A Bíblia está dizendo aqui que todos venceram, mas vencedor é aquele que em tudo faz a vontade do Senhor. Quero dizer algo para você muito interessante. A posição no reino, ela é experiencial, ou seja, de experiência. É tomar na experiência aquilo que já é verdade legalmente. É possível ser herdeiro legal de uma grande fortuna e na prática viver numa miséria absoluta, né? A pessoa ter uma fortuna e depois ela não experimentar daquilo. Você está entendendo? O presente, o galardão, é para nós experimentarmos. É uma vida de experiência. Então aqui eu vou ter experiência com o Senhor, vou fazer a obra de Deus. O pastor Aloysio, ele conta uma história, uma ilustração que ele ouviu, leu no livro, não me lembro agora,
em que um irmão, uma pessoa foi visitar uma pessoa muito velhinha, já de idade, e aí ela estava lá na casa dela, e esse irmão chegou lá, não me lembro se é um pastor, e ele chegou na casa e olhou um quadro muito antigo e perguntou para ela: e esse quadro aqui? Ah, esse quadro aqui foi a família que me deixou há muitos anos. Mas ela nunca tinha tirado aquele quadro da parede, nunca tinha visto o que tinha naquele quadro. E o irmão, curiosamente, foi lá, tirou o quadro, ergueu, e atrás do quadro tinha lá um testamento em que alguém deixou uma herança para aquela senhora, mas há muitos anos atrás. Então ela já estava velhinha e aquela herança ela não pôde desfrutar. Você já pensou que decepção, né? Chegar naquele dia e o Senhor dizer para você: olha, você foi servo mau e negligente, você não experimentou das coisas que eu estabeleci, que eu mostrei, que eu deixei, e então você não vai fazer parte do reino. Já pensou que frustração? Por isso nós temos que viver uma vida de experiência com Deus, uma vida de poder de Deus, em nome de Jesus, aqui na terra. Já pensou? Então é doloroso pensar que podemos ser donos de uma grande fortuna e vivemos na miséria, né? Completa miséria. Essa é a história de muitos crentes que são legalmente ricos, mas experiencialmente eles são pobres. A parte de Deus então é dar. Salvação é de graça. Vinde, comprar e comer, sem dinheiro e sem preço. Então a nossa parte é nos apropriar da herança. O Senhor dá, mas a nossa parte é apropriar. Se não há apropriação, não há desfrute da herança. Vencedores são aqueles que já entraram na experiência e se apropriaram daquilo que é de todo crente por direito. Por isso, uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser vencedor. Então, apesar de todo crente, amados, nascido de novo, ser um vencedor legalmente, sabe-se que essa não é a experiência de todos. O Senhor deu a salvação e falou: olha, vive uma vida de vencedor. Mas nem todos vivem isso na prática, na experiência, nem todos vivem isso. Há muitos crentes que vivem como derrotados. O Senhor já, proclamou na sua palavra: todos nós somos mais que vencedores, né? E um crente derrotado é salvo? Então a nossa salvação é uma questão de legalidade e não de experiência. Então a pessoa até entregou a vida para Cristo, foi salvo, mas talvez o salvo, muitos salvos não estão experimentando uma vida legal de herança e de desfrute da presença do Senhor. E também há uma questão aqui, é que esse desfrute, é que essa experiência é que vai nos levar a receber o galardão futuramente. Amém? Lá em Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então há muitos crentes que embora sejam filhos, em nada difere do escravo. Ele vive como escravo. São donos de tudo, mas vivem como se não tivessem nada. Vencedores são todos os crentes que já entraram na experiência da herança. Ser o vencedor, então, é uma questão de maturidade, uma questão de entendimento, crescer no Senhor. Vencedores são maduros. Derrotados é que vivem como criança. Ele vive o tempo todo como criança, né? Mas vencedores, eles são maduros. Vencedores são espirituais, enquanto derrotados são carnais. A salvação, então, é uma questão de estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em nós, vivendo a sua vida e nos transmitindo o seu caráter, o caráter de Cristo dentro de nós. Todos nós já temos a vitória legalmente sobre o diabo. Todos nós já temos a vitória legal sobre a carne, o diabo, sobre o mundo. Contudo, nem todas as pessoas possuem isso de forma experiencial, na experiência, na prática. Muitos ainda estão vivendo uma vida de derrota, né? O Senhor já nos deu a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a carne, sobre o mundo, mas nem todos vivem isso na prática.
Qual que é a posição que você tem ocupado? Nós estamos falando da posição no reino. Que posição você tem ocupado? É isso que eu quero deixar bem claro aqui para você. E nós vamos discorrer nessa palavra de maneira que você possa entender esses valores, em nome de Jesus. Nós temos muito assunto aqui sobre a diferença da salvação e o reino, e nós vamos fazer numa outra oportunidade e continuarmos essa mensagem ainda, amém? Mas eu quero fazer vídeos mais curtos para que você possa ruminar, para que você possa meditar, para que você possa entender isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós nos encontraremos numa próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Mas antes, quero orar por você. Pai de amor, Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos trazido tanta clareza, tanto entendimento a respeito da visão dos vencedores. E nesta hora aqui, Senhor, quanta revelação nós recebemos. Mas eu quero orar pela vida desses irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo, que o Senhor possa trazer revelação, discernimento, sabedoria, entendimento, para que eles possam compreender, não só de maneira humana, mas que eles venham compreender de maneira espiritual a diferença da recompensa e da salvação. Ó Deus, e fazendo assim, entendendo assim, nós possamos fazer a obra do Senhor conforme o Senhor nos chamou. A tua palavra diz em João, no capítulo 15, verso 16: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Ó Deus, que possamos entender com revelação essa palavra. Eu oro com todo o meu espírito, com toda a minha força, todo o meu coração, Pai, por essas pessoas, por essas vidas, para que cada um tenha a sua intimidade, a sua revelação, que cada um tenha a sua experiência com o Senhor, na obra do Senhor, na prática, fazendo em tudo a sua vontade. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade de falarmos do teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Que Deus em Cristo te abençoe. Nos encontraremos na próxima oportunidade. Fica com Deus.